Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal da Tramontana Consórcio. Um canal que tem a ideia de trazer informações para vocês, para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse sistema que ajuda milhares e milhares de pessoas a conquistarem os seus bens de maneira planejada e sem um alto custo. Hoje nós vamos conversar com você sobre como contemplar mais rápido o seu consórcio e desmistificar aquela ideia de que consórcio é sorte, de que consórcio demora. Então, se quer saber estratégias sólidas e comprovadas de como acelerar uma contemplação, fica nesse vídeo até o final. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzinho. Se inscreve aqui e também deixa o teu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Antes de eu mostrar para vocês as estratégias que nós usamos para os nossos clientes, eu preciso falar rapidamente de 3 regras básicas para que tudo funcione da melhor maneira possível. A primeira regra é escolher um crédito compatível com o teu orçamento. Ou seja, escolher uma parcela que eu possa fazer os meus investimentos mensais sem comprometer outras questões importantes que obviamente tens dentro do teu orçamento. Para que eu possa, dessa forma, atender a segunda regra principal, que é pagar sempre as parcelas até um vencimento. Essa é uma regra básica do consórcio. Só concorre na assembleia, ou seja, só concorre às contemplações quem está rigorosamente em dia. E olha, pessoal, pode parecer bobo o que eu disse aqui, mas não foi uma, não foram 2, nem 3, nem 4, talvez eu até tenha perdido a conta de quantas vezes clientes já deixaram de ser contemplados porque a sua parcela não foi paga em dia. Então é uma regra que precisa sim de muita atenção. Dito isso, a gente entra para a terceira regra, que é um benefício excelente que o universo de consórcio traz. Não acumula, ou seja, não é como uma Mega Sena que se não tem ganhador vai para o próximo mês. Todos os meses o saldo do grupo é zerado, ou seja, mais pessoas são contempladas. E aí vai para o próximo mês, acumula saldo de novo e contempla mais uma vez. Antes que eu passe para vocês os pontos, as estratégias principais para que uma contemplação ocorra de maneira acelerada, eu até vou fugir um pouquinho do script, um pouquinho do que estava ensaiado, mas é importante que eu fale para vocês algo que eu realmente acredito. Para que vocês tenham sucesso nessa operação, vocês precisam ter atenção e carinho com ela. É isso mesmo, vocês precisam escolher um consultor de consórcios que trabalhe única e exclusivamente com isso. Porque imagina que difícil, por exemplo, alguém que precise saber tudo sobre consórcio, financiamento, cartão de crédito, título de capitalização, previdência privada, cheque especial e por aí afora. É humanamente impossível saber profundamente sobre todos esses assuntos. E para você que quer cuidar do teu consórcio como deve, com bastante atenção e carinho, você precisa encontrar alguém que trabalhe apenas com isso, porque é trabalhando apenas com isso que o conhecimento é bastante aprofundado sobre o sistema e as estratégias corretas são utilizadas da melhor maneira possível. Mas chega de enrolação. A primeira estratégia para que se tenha sucesso na operação é escolher um grupo em andamento, porque um grupo em andamento já tem as suas contemplações ocorrendo. Não precisa se esperar, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, para que ele comece a contemplar. E tu que quer uma contemplação acelerada não tem por que esperar esse tempo. Então a primeira estratégia a ser utilizada é procurar sempre por um grupo já em andamento que esteja contemplando. A segunda regra, que eu considero a mais importante, é onde está esse grupo em andamento, ou seja, qual é a administradora. Pesquisar a administradora no mercado é um dos pontos principais. É importante saber onde tu está colocando o teu dinheiro. Afinal de contas, tu já entendeu que tem que ter bastante carinho e bastante atenção com esse investimento que está fazendo. Então entender se ela é regulamentada no Banco Central, qual é a representatividade dela no mercado, quantos grupos ela possui, como são esses grupos, qual é o nível de contemplação que ocorre em cada grupo. Tudo isso são informações públicas que o teu consultor pode te passar em relação àquela administradora que ele está te sugerindo. E uma dica bônus aqui. É importante entender qual é o perfil de participantes desse grupo. Se é uma galera buscando aquisição rápida do seu imóvel, se são pessoas que estão investindo mais tranquilamente, porque desta forma a gente consegue entender o comportamento do grupo e ficar mais ligado no que é a estratégia número 3, que é a média de lances do grupo.
Através da média de lances que o grupo vem apresentando historicamente, nos últimos 3, nos últimos 6 meses, eu consigo criar um plano de ação com as ofertas que eu vou fazer, entendendo quão assertivo eu vou ser para visualizar uma contemplação mais a curto prazo. Porque aqui é estatística matemática. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de ofertar um lance de 50%. E eu entro num grupo que vem contemplando entre 40 e 45. Ou seja, eu estou ofertando um lance maior do que o grupo vem apresentando. Isso, matematicamente, me dá mais probabilidades de forçar uma contemplação mais rápida. Então, a média dos lances acaba sendo um fator decisivo para aqueles que querem acelerar muito uma contemplação. E a estratégia número 4, ponto 4 a ser observado, te ajuda inclusive nessa oferta de lance, que é fazer a utilização do lance embutido. Ou seja, eu posso utilizar parte do próprio crédito para potencializar a minha oferta. Eu até trouxe um exemplo aqui, eu vou usar a minha colinha, vocês já sabem que eu gosto. Eu utilizei um crédito de 250 mil. Você que fizer uma contratação de crédito de 250 mil, pode utilizar até 30%, 75 mil deste crédito para juntar ao seu lance e aí ter uma oferta mais expressiva que seja competitiva com aquela média de lances que nós falamos no item anterior. E aí você pega parte do embutido, mais parte do seu capital, caso você tenha uma pressa muito grande, e aí faz a contemplação acontecer. Claro que aqui é importante entender qual é o crédito que precisa que sobe. Por exemplo, eu quero que sobre um crédito de 200 mil. Então pensa numa contratação de 900 para utilizar os 30%, potencializar o lance e ainda assim sobrar o crédito suficiente para comprar o seu imóvel. A gente deu aqui alguns exemplos sobre como acelerar uma contemplação utilizando o lance embutido e mais um capital próprio para acelerar muito uma contemplação. Mas nós temos também maneiras e estratégias que você que não quer disponibilizar capital na oferta, ter também a sua contemplação acelerada, fazendo apenas o uso do próprio crédito. Por exemplo, existe uma modalidade de lance que nós chamamos de lance fixo e uma outra modalidade de lance que nós chamamos de lance fidelidade. E esse é o quinto ponto, a quinta estratégia para acelerar uma contemplação. A vantagem aqui é que não precisa de capital. O exemplo é o mesmo, eu pego um crédito, utilizo parte dele como oferta e só isso. Assim, já se consegue acelerar uma contemplação no que a gente chama de lance fixo. O lance fidelidade, ele é exclusividade da administradora HS Consórcios, a qual vou fazer aqui um merchan, nós somos líderes da capital gaúcha há mais de 30 meses e top 15 no Brasil inteiro. Mas tá, vamos lá, sobre a estratégia. O lance fidelidade, ele premia aquelas pessoas que pagam as suas parcelas rigorosamente em dia. Lembra lá daquela regra do jogo? A segunda regra diz que o pagamento em dia ele é muito importante e acaba nos ajudando aqui. O lance fidelidade é uma espécie de lance fixo, mas só concorre quem tem 6 pagamentos consecutivos em dia. E a HS agora também está estreando grupos novos que premia aqueles que têm 12 pagamentos consecutivos em dia. Parece bobagem, mas nós já falamos sobre isso. O número de pessoas que não fazem os seus pagamentos em dia é muito grande. Paga um dia, 2 dias depois do vencimento. Ou seja, o grupo arrecada, o grupo pode contemplar, mas aquela pessoa não concorre. Essas duas estratégias, lance fixo e lance fidelidade, fazem muita diferença para acelerar uma contemplação para aquelas pessoas que não querem ou não dispõem de capital. E uma dica bônus número 2. O FGTS que tem aí guardado, ele pode ser utilizado no seu consórcio, como lance inclusive, e de outras maneiras, mas para isso eu vou fazer um vídeo exclusivo, especial, só para esse tema. Mas fica atento, teu FGTS que está guardado lá sem função nenhuma, pode te ajudar a acelerar uma contemplação também. E galera, assim, todos esses pontos, todas essas estratégias que eu trouxe aqui, não excluem a necessidade de vocês terem um consultor acompanhando vocês de perto. Muito pelo contrário. Para que essas estratégias sejam utilizadas da maneira correta e de forma mais efetiva, o trabalho do consultor de consórcios aqui ele é essencial. Como você já sabe, você vai contar com um consultor que trabalhe única e exclusivamente
com isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu vou deixar aqui na legenda do vídeo o link para o nosso e-book de como contemplar o seu consórcio. Lá tu consegue ler de maneira um pouquinho mais aprofundada sobre tudo isso que a gente conversou. E se ficar alguma dúvida, lá no e-book mesmo tem o link do nosso WhatsApp, ou vem aqui e deixa a sua pergunta que o nosso time vai entrar em contato com você correndo. Até logo, até a próxima, fica ligado aí no nosso canal.